Com a chegada do frio, o tempo muda e a umidade fica mais baixa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o índice ideal seria de 60%, mas em alguns estados o nível da umidade cai para menos de 30%, favorecendo o aparecimento de doenças e infecções. O ar, para chegar até o pulmão, ele tem que estar quente, tem que estar limpo, tem que estar úmido. E isso é feito através do nariz. Então, no nariz tem algumas estruturas chamadas cornetos, que é essas estruturas aqui, olha. Então, essas estruturas daqui, o ar entra por aqui, vai circular dentro do nariz para ficar úmido, quente e limpo. Aí ele vai descer e seguir o percurso até os pulmões. Então, onde é que o ar seco entra aí? Ele vai ressecar, o ar seco resseca muito toda a via respiratória, tá? Vai ressecar o nariz, aí o nariz vai provocar uma inflamação, essa inflamação chamada como rinite. Existem vários tipos de rinite. O tempo seco favorece o aparecimento da rinite. Então, tendo a rinite, o nariz vai entupir, então o ar não vai chegar tão limpo aos pulmões. E a tendência é a gente respirar pela boca. Respirando pela boca, abaixo, na faringe, na laringe, na traqueia e nos pulmões, vai ficar tudo muito ressecado. E isso também vai gerar uma faringite, pode gerar uma laringite, pode gerar uma bronquite. Segundo Ricardo, os sintomas são simples e fáceis de serem observados. No caso do nariz, da rinite, vai ficar com o nariz entupido, vai ficar com o nariz escorrendo. Se for uma rinite voltada para uma pessoa que tem alergia, vai coçar também o nariz, pode provocar um pouco de tosse. Aí já está irritando a região da laringe e um pouquinho da traqueia. E isso daí pode gerar, principalmente laringe, pode gerar um pouco de tosse. Além da tosse, pode vir o catarro. Se chegar a uma intensidade um pouquinho maior em pessoas que têm tendência a ter bronquite ou asma, o peito pode ficar com o que a gente chama de chieiro, o fluxo de peito de antigamente. Então a pessoa fica chiando, fica com um pouco de dificuldade respiratória e, dependendo do sintoma, pode ter muita falta de ar. Com o tempo seco, agentes causadores de alergia como poeira, poluição e pelos de animais ficam mais tempo suspensos no ar. O médico aconselha alguns procedimentos que você pode fazer até mesmo em casa para amenizar o risco de alguma doença. No inverno, eu aconselho o vaporizador porque ele esquenta mais, tá? E aí, então, além de umidificar e esquentar. A única ressalva para esses aparelhos que eu vou colocar é para, quando for ligado, não ligar perto da cabeça das pessoas. Então, colocar mais ou menos uma distância de 2 metros do local onde as pessoas respiram. Então, por exemplo, se a cabeça está num lugar, o aparelho tem que ficar 2 metros daquela distância. Mas a medida melhor para um umidificador, um vaporizador. Ou a bacia ou a toalha de água, isso ajuda bastante. Procuramos uma farmácia da cidade para saber quais os medicamentos e produtos são mais procurados nesse período. Uma é o umidificador de ar, né? A demanda é maior, a procura é maior, entendeu? Faz com que o ar fique mais úmido, né? Eleva mais a umidade no ar. E os medicamentos? Medicamentos, os mais usados com mais frequência são antialérgicos, corticoides. Em alguns casos, os médicos chegam até a indicar antibióticos. Lembrando que a maioria deles é com receita médica, né? Alguns antialérgicos são podem até ser comprados sem a necessidade de receita médica, mas a gente aconselha, no geral, procurar seu médico, né? Geralmente um alergista, um otorrino, alguma coisa assim desse tipo. Segundo o empresário, a automedicação é uma prática muito comum em Caratinga, sendo outro fator que pode agravar a situação de quem estiver doente. É comum, as pessoas procuram muito, a gente faz a nossa parte, a gente orienta as pessoas a procurarem uma orientação médica, a procurarem seu médico. Mas a procura, sim, as pessoas acham que o medicamento tal ou o medicamento tal resolve e não querem, às vezes, o médico, questão econômica ou talvez dificuldade de encontrar um médico no nosso município também, que é meio complicado, né? Mas a procura é sim.